Aproveitando que é outubro, o mês do Halloween, decidi então trazer este vídeo aqui pra vocês. Olá amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. Hoje vamos falar de uma das mais famosas histórias de horror de todos os tempos. Frankenstein, de uma das autoras mais ilustres, Mary Shelley. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe o quanto que eu sou extremamente apaixonada pela história de vida da Mary Shelley, pela história por trás da criação de Frankenstein. Eu sou completamente apaixonada, fascinada e assim, eu ouso dizer que o meu vocabulário de elogios não tem nem palavras para poder elogiar essa mulher. Eu sou cadelinha da Mary Shelley? Sim, eu sou cadelinha da Mary Shelley. E daí? Me processa! Aos 19 anos de idade, Mary escreveu o que ela dizia ser uma história que pudesse falar os misteriosos medos da nossa natureza e despertasse o arrepiante terror. Seu livro foi publicado em 1818 e de início acreditavam-se que ele teria sido escrito pelo Percy Shelley, seu marido, ou então pelo seu pai, que era um filósofo e também um escritor bastante conhecido naquela época. Pois ninguém imaginava que um livro tão horripilante e tão bem escrito teria partido de uma mulher tão nova e inexperiente. Haja vista, a sociedade daquela época era extremamente machista e mais ainda em relação à literatura e à arte. Mary Shelley utilizou de alguns traços da beleza e também da personalidade do seu marido, o poeta Percy Shelley, para escrever um de seus personagens, o Victor Frankenstein. O livro se inicia quando um viajante em alto mar chamado Walton escreve cartas para sua irmã relatando coisas sobre a viagem. E em uma dessas cartas ele acaba contando que ele encontrou um rapaz à beira da morte e o mesmo se chamava Victor Frankenstein. O Victor Frankenstein vai contar então ao Walton a sua trágica história de vida e o mesmo vai repassar essa história contada pelo Frankenstein para a sua irmã. Victor é um cientista que desde pequeno é fascinado pelo conceito da vida. Seguindo nessas reflexões, pensei que, se fosse capaz de animar a matéria sem vida, eu poderia, com o tempo, apesar de agora eu achar impossível, renovar a vida onde a morte havia aparentemente condenado o corpo à decomposição. Com essa ideia de criar vida a partir de matéria inanimada, surge a criatura, feita de carnes mortas de animais e humanos. Lembrando que o monstro ele não ganhou vida por causa do raio e também não existiu aquele assistente corcunda amigo do cientista e também não houve aquela tão famosa frase que o cientista grita quando o monstro ganha vida, que é está vivo, está vivo. Essa frase não existiu, tudo isso foi invenção da cultura pop. E vale lembrar também que Frankenstein é o nome do cientista, do criador, e não da criatura. O monstro se chama apenas monstro, aberração, criatura, ou seja, ele não recebeu um nome quando ele ganhou vida. E uma outra coisa também que é pregada pela cultura pop é que o Frankenstein possuía uma pele de cor esverdeada, mas é mentira. A cor de Frankenstein, na verdade, é amarela. Victor, assim que percebeu que a criatura estava viva, ele se horrorizou com o tamanho e a aparência do monstro que ele havia criado e ele fugiu, abandonando ali aquele projeto que ele passou dias e noites sem dormir, de tão obcecado que ele estava para poder concluir logo a criação do que seria a sua maldição. O monstro então sai à procura do seu criador em busca de vingança e também de respostas sobre o porquê que ele foi criado e sobre o porquê que ele foi abandonado. E a única forma que ele encontrou para poder chamar a atenção de Victor foi assassinando uma pessoa muito querida e especial para o Victor. O que gerou no cientista um sentimento de revolta e arrependimento. A criatura então pede para se encontrar e ter uma conversa com seu criador,
O Victor, num primeiro momento, ele hesita, mas acaba cedendo. O monstro então conta ao Victor o quanto que ele é infeliz e o quanto que ele é solitário, e como que a maldade humana, a negligência humana, a rejeição acabou lhe tornando maldoso. Por todo lado vejo o prazer, do qual apenas eu sou irrevogavelmente excluído. Eu era benevolente e bom. A tristeza me tornou um demônio. Torna-me feliz e serei virtuoso novamente. Com isso, o monstro pede para que o Victor lhe faça uma promessa, na qual ele pudesse criar um monstro, uma aberração feminina, para lhe fazer companhia e ficar ao lado dele por toda a vida, e assim ele não se sentir tão sozinho como antes. E o monstro ele acaba estipulando um prazo para que o Victor cumpra essa promessa, e se caso o Victor não cumprisse, ele iria tirar tudo e todas as pessoas da vida do seu criador. E foi exatamente isso que aconteceu. A criatura destruiu a vida do seu criador. O livro nos faz refletir sobre a solidão, o abandono, a prepotência humana, além, é claro, de falar sobre o preconceito e a falta de responsabilidade afetiva. É um livro emocionante, muito bem escrito e que parece mais ser um drama do que uma história de terror, uma história que vai te fazer morrer de medo. Na verdade, eu acho que vai fazer você chorar litros e litros. Eu queria compartilhar aqui com vocês algumas coisas que me deixaram pé da vida durante a leitura desse livro, que foi o fato do Victor Frankenstein ser muito egoísta. Sempre pensar no próprio umbigo, sempre se importar com as suas próprias dores, o seu próprio sofrimento, e simplesmente estar nem aí com o sofrimento do outro, no caso do monstro. Ele não se importava de jeito maneira com o que o monstro estava passando, a situação que o monstro se encontrava, e ele também não compreendia os motivos que levaram o monstro a fazer tais ações. Ao longo de toda a história, eu me sensibilizei muito com a situação do monstro, e assim, eu passei a ter empatia pela criatura, chorei em determinados momentos também, na qual ele contava ao Victor sobre a sua história, e quando ele achava que ele ia ser um pouquinho feliz, as pessoas não conseguiam aceitá-lo pelo simples fato dele ser quem ele era, pela aparência dele. E assim, é uma coisa muito triste, muito terrível, e que eu chorei muito. E algo que é importante mencionar aqui com vocês é o fato de que tanto o Victor quanto o monstro, eles vão se modificando conforme eles vão enfrentando as suas dores e os sofrimentos que eles estão vivendo. E algo que é muito notório também durante toda a leitura é o quanto que o Victor ele deixa de ser feliz para se tornar uma pessoa triste, solitária, introspectiva e muito infeliz. Já o monstro ele deixa de ser bom para se tornar maldoso, vingativo, e que nada do que ele fez adiantou para que ele pudesse conquistar um pouquinho da felicidade que ele tanto buscava e que ele tanto queria. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal caso não for inscrito e de comentar aqui embaixo o que você achou. Lembrando também que o link de compra para esse livro está aqui na descrição do vídeo. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!